Em dezembro de 2024, o Brasil assistiu uma das cenas mais chocantes. A ponte JK, localizada na BR-226, entre os municípios de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão, colapsou, comprometendo uma das ligações mais importantes e estratégicas entre a região norte e nordeste do país. Desde então, uma grande força-tarefa foi montada para a reconstrução desta que, além de uma ponte, é um elo vital de conexão e também muito importante para o desenvolvimento de toda a região. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns detalhes do novo projeto, a história dela, o que motivou a queda e também o andamento das obras da ponte JK. Vem comigo que esse é mais um vídeo do canal Engenheiro Wilson Júnior. Localizada entre os municípios de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão, a ponte JK, além de ligar dois estados, Tocantins e Maranhão, ela é responsável também por ligar duas regiões do país, a região norte e a região nordeste. Passando então naquela região pela BR-226, um dos grandes e mais vitais corredores logísticos do país, também para o transporte de cargas. E nessa região de Aguiarnópolis e Estreito, nós também temos a ligação com a BR-230, a conhecida Transamazônica, uma das maiores rodovias do nosso país. Mas para nós buscarmos um pouco mais sobre o histórico dessa ponte, nós temos que voltar lá no ano de 1958, quando iniciou então a construção dessa ponte. Construída na época pelo então presidente Juscelino Kubitschek, ela foi considerada um dos marcos da engenharia na época. Considerada também um dos maiores vão livre, ou seja, vão sem pilares sobre um rio. Isso por quê? Porque ela possuía cerca de 140 metros de vão livre, que era vencido por meio da técnica de balanços sucessivos. Ela também era composta, a sua estrutura, muito além de apenas uma estrutura de ponte em concreto armado, mas também o uso de concreto protendido, o que era uma inovação para a época. A sua inauguração era prevista para dezembro de 1960, mas acabou ocorrendo em 29 de janeiro de 1961, pelo então presidente da época e também 2 dias antes do final do seu mandato. Aliás, Juscelino Kubitschek foi conhecido aí pelas suas grandes obras de infraestrutura no nosso país. Mas assim como toda e qualquer estrutura construída pela engenharia, ela precisa de manutenções. Por isso, em meados de 1998 e o ano 2000, essa ponte ela passou por algumas melhorias. Porém, passados mais de 60 anos do início da sua construção, no ano de 2020 mais precisamente, ela passou então por uma nova perícia, passou por laudos e vistorias pela equipe técnica do DENIT, a qual apontou fissuras, falhas, pilares inclinados e vários outros tipos de anomalias, ou seja, diversas manifestações patológicas na estrutura da ponte. Então, em maio de 2024, foi elaborado um projeto para a reforma, ou seja, uma intervenção para fazer toda a melhoria na estrutura da ponte, que ano após ano vinha sofrendo degradações. Porém, após o final do processo de licitação de todos os trabalhos de manutenção da ponte, ela acabou não acontecendo. Isso porque as empresas que foram vencedoras do processo não estavam habilitadas para executar tal obra. Passado todo esse tempo, então em dezembro de 2024 ela veio a colapsar. Mas a queda de uma estrutura como essa da ponte JK, ela não acontece de uma hora para outra. São uma sequência de fatos que unidos resultam no que aconteceu em dezembro do último ano. Isso porque, após os laudos realizados lá em 2020 pelo DENIT, soluções já deveriam ter sido tomadas. Isso porque, no ramo da engenharia, nós temos 3 tipos de manutenções. Após os laudos e inspeções que são feitas em campo, nós temos que optar ou pelo tipo de manutenção preventiva, corretiva ou preditiva. O que cada uma delas significa? A manutenção corretiva é quando você já possui alguma falha. Você vai lá e interferir nela, na estrutura, para corrigi-la. A manutenção preventiva, ela atua antes mesmo dessa falha ocorrer.
Ou seja, ao longo dos anos você vai fazendo então inspeções e também elaborando planos de ação para corrigir os problemas antes mesmo deles acontecerem. Isso por quê? Porque a estrutura ao longo do tempo ela vai dando sinais. Enquanto isso, a manutenção preditiva ela acontece no momento ideal, ou seja, antes do problema acontecer e não muito também antes, como a preventiva, ou seja, seria o momento ideal. Porém, nenhum desses tipos de manutenções aconteceram, até que em dezembro do mesmo ano de 2024 veio a estrutura a colapsar. E você que está assistindo a esse vídeo da nova ponte JK e está gostando, não esquece de ir um pouquinho para baixo, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos e com a sua família. E se você ainda não é inscrito, aproveita, vai ali mesmo. E também se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Um dos maiores vilões da estrutura da ponte JK é, de fato, o carregamento excessivo. Desde a época que ela foi então projetada, anteriormente a 1958, quando iniciou sua construção, o carregamento previsto em cálculo era de cerca de 40 toneladas ou até menos, dependendo do tipo de ponte, se for comparar com várias outras pontes mais antigas no nosso país. Porém, com o passar dos anos, o carregamento foi aumentando com caminhões maiores, cargas mais pesadas e hoje facilmente você chega a um carregamento por veículo de cerca de 75 toneladas. Ou seja, longe do que era previsto lá nos anos anteriores, lá quando ela foi construída. Com o passar dos anos e o tráfego intenso de caminhões e carretas com cargas pesadas, a estrutura tende a cada vez ir acontecendo com o carregamento excessivo, ela não resistir aos esforços. Passado então todo o ocorrido em dezembro de 2024, foi montado então uma grande força-tarefa pela equipe do DANIT para a reconstrução da ponte JK, uma ponte que além de ser mais moderna, é uma ponte mais extensa, cerca de 100 metros maiores do que a ponte anterior. Com cerca de 630 metros de extensão total, a nova ponte possuirá cerca de 19 metros de largura, 7 a mais do que a anterior e com duas faixas de rolamento de 3,60 metros, mais acostamentos, passeios de pedestres e também um vão livre sobre as águas do Rio Tocantins de 150 metros, 10 a mais do que a anterior. Um investimento de mais de 171 milhões de reais, ao qual está sendo construído pelas empresas Arteleste e Agaspar, duas grandes empresas no segmento de pontes e que possuem várias outras obras de pontes no nosso país. O prazo para a entrega da nova ponte JK é dezembro deste ano agora, de 2025. O seu início da sua construção começou lá em fevereiro deste ano, com a implosão então da estrutura remanescente da ponte antiga. Foram necessários cerca de 250 quilos de explosivos e um procedimento que durou cerca de 30 segundos e gerou mais de 14 mil toneladas de entulho. E então, para o início da construção da nova ponte JK, foram mobilizados milhares de toneladas de materiais, equipamentos e também mais de 500 trabalhadores para a construção, em tempo recorde, dessa nova ponte. O sistema novo de construção também possuirá o monitoramento de vibrações e deformações da estrutura. Um sistema muito semelhante que está sendo empregado em diversas pontes novas, pontes estaiadas mais modernas aqui do nosso país. Isso porque, por meio do monitoramento dos cabos de aço, você então possibilita que numa central você acompanhe todo o trabalho, toda a deformação, as vibrações e como que está se comportando a estrutura daquela ponte em tempo real. A ponte possuirá 2 metros de construção, sendo parte dele executado por meio de peças pré-moldadas protendidas e o vão central em balanços sucessivos. Uma técnica utilizada muito nos dias de hoje, que foi inovação lá na época da sua construção e que agora foi melhorado, foi avançado o seu método construtivo e hoje também é empregado em diversas obras e vai ser empregado novamente na ponte JK.
Esse método ele é um dos mais utilizados também para vencer grandes vãos. Isso porque, embora você não tenha uma ponte estaiada, como por exemplo a ponte do Xingu, ponte da integração, ponte bioceânica, você tem a presença de cabos de aço também na sua estrutura, o que faz com que esse método possibilite você vencer grandes vãos, como esse daí, de cerca de 150 metros. Atualmente, a construção da nova ponte JK atingiu a marca de 50% da sua execução já concluída. Isso porque a parte de fundações, parte de pilares e vigas travessas, no que compreende ao trecho que será utilizado vigas longarinas protendidas, já estão finalizados, aguardando apenas a montagem e a colocação das vigas longarinas. Nos pilares 6 e 7, a parte que diz respeito a fundações e os pilares que vão dar início a toda a parte da aduela de arranque do trecho em balanço sucessivo já estão finalizados. A aduela de arranque do trecho de balanço sucessivo também está finalizado e agora ela avança tanto na sua parte à frente quanto na sua parte de retaguarda, ou seja, no método de avanços sucessivos, à medida que a partir da aduela de arranque você avança para o lado direito uma aduela, você avança uma para o lado esquerdo, para que então o sistema se mantenha equilibrado. Além dos serviços que estão sendo executados nos pilares 6 e 7, que compreende o trecho de vão livre, nós também temos a execução dos serviços de terraplanagem e a confecção, montagem de toda a parte das vigas longarinas protendidas. São vigas de cerca de 33 metros de extensão por um peso de cerca de 60 toneladas. A ponte JK caminha a passos largos para se tornar realidade e da sua inauguração. Ela é uma obra que é símbolo da reconstrução, modernização e integração regional. Continue acompanhando o andamento dessa grande obra que acontece entre Tocantins e Maranhão aqui no canal Engenheiro Wilson Júnior. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Essa é mais uma obra da engenharia que conecta e da infraestrutura que transforma. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até lá!